Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Já queremos iniciar pedindo perdão porque teve alguns problemas técnicos, mas o conteúdo que foi proposto será entregue para vocês com muita alegria. Nós estamos aqui com um convidado muito especial e antes de nós começarmos a live, nós queremos rezar uma Ave Maria, pedindo para que o manto da Santíssima Virgem nos cubra, nos proteja e nós possamos ser agraciados com toda a verdade que alimentará a nossa alma. Então vamos lá, Padre Francisco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria, a Imaculada, a Senhora de Lourdes, que celebramos no dia de hoje, a bênção de Deus chega a todas as casas, a todos aqueles que nos acompanham agora, pela intercessão da Virgem Imaculada, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém! Amém. Padre Francisco, deixa eu só dar uma olhadinha para quem está junto conosco aqui. O Júnior já está aqui faz bastante tempo, Juliana Marcelino, muito obrigado, sinceramente, pela presença de vocês. João Moacir Pimenta, Evandro. Pessoal, eu tenho um interesse muito genuíno e verdadeiro de saber como que vocês ficaram sabendo desse conteúdo de hoje. Porque nós trabalhamos, né, com antecipação, com postagem em outras mídias sociais, com comunicação em grupos de WhatsApp, e é por isso que é interessante quando você segue alguém, né, os que me seguem, os que seguem o Padre Francisco, está nos grupos, porque é uma maneira de nós conseguirmos mandar o link, estarmos mais próximos de cada um de vocês. Mas deixa eu saber aqui, da onde que vocês vieram. Ai, Padre, a Elaine está falando que veio do WhatsApp, outras pessoas receberam notificação, isso daí também gera um engajamento muito bacana. O Júnior falou que simplesmente entrou no canal e no Instagram. Pessoal, eu vou falar uma coisa que é muito real para vocês. Vocês não têm noção como que cada um de vocês que estão nos assistindo pode ser a extensão desse apostolado. Em que sentido, gente? É os 3 Cs. Curte, comente e compartilha. A sua curtida, essa plataforma vai entender que o assunto é importante. E é de extrema importância. Sério. Sério, nós não estamos aqui para brincadeira. Vocês estão diante de um sacerdote da Santa Igreja Católica e diante de um leigo missionário comprometido com a verdade. Então, se você curtir, você ajuda o YouTube a entregar mais esse conteúdo, né? O seu comentário é importante para nós interagirmos aqui. E o compartilhamento, ele pode ser agora ou depois nos seus grupos, você dá um print na tela e depois compartilhar no Instagram, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai gerar um bem enorme para a sua alma. Então, nos ajude, porque você pode pensar, não é tão importante assim que eu ajude. Pô, é demais. Sem você, essa live não chega mais longe. Você não tem noção. Quem compartilha, evangeliza, tá bom? Queridos, eu fico muito alegre de ter o Padre Francisco Amaral aqui. Por quê? Porque eu conheço o Padre Francisco Amaral desde a época que nós éramos magros. Época maravilhosa! E eu lembro como se fosse agora, nós estávamos no evento e o Padre Francisco com um notebook em cima de uma mesa, com fogo interior, querendo mostrar as mensagens da Santíssima Virgem Maria. Ele não era nem seminarista ainda. Então isso daí não crepita no coração dele há pouco tempo. Ele não começou porque ele fez um curso de como ser um influencer católico e falou, isso daqui é um nicho importante para mim estar seguindo. Não. Isso daí é um chamado, é uma vocação que o Padre Francisco recebeu. E tem muitas pessoas, gente, sinceramente, que ficam alarmadas com profecias fim dos tempos, o que Nossa Senhora está dizendo, e não é esse o nosso interesse. Então, houve uma ligação entre eu e o padre Francisco Amaral. Ele perguntou uma coisa de uma serva de Deus. Eu falei, poxa, padre, eu tô com esse livro para lançar. Então foi uma coisa muito bacana, tá bom? E eu gostaria muito que o Padre Francisco pudesse se apresentar, porque eu acredito aqui que 90% de pessoas o conhecem, mas pode ter alguém que não conhece o Padre Francisco Amaral. Então, por favor, meu querido convidado, se apresente, por favor, padre. Sou o Padre Francisco Amaral, da Arquidiocese de Cuiabá, este ano de 2025, completando 8 anos de padre. Passa rápido o tempo, né? Demais. E eu tenho feito esse apostolado aí
pela internet, também pelos livros que eu tenho escrito. Escrevi 4 livros marianos, publicados pela Canção Nova. Tenho esse apostolado no YouTube e também no Instagram, Padre Francisco Amaral. E eu digo uma coisa, Anderson. Missão a gente não escolhe. Missão a gente responde. Eu fiz uma pós em logoterapia e Viktor Frankl, ele tem uma reflexão muito boa nesse sentido, quando ele fala do sentido da vida, né? Se o sentido da vida fosse uma escolha nossa, ele seria uma coisa muito pequena. Mas como o sentido é maior do que nós, a gente não inventa ele, a gente não escolhe, ele se apresenta diante de nós. Eu partilho assim, Anderson, que se eu pudesse escolher, talvez a gente estivesse falando de outras coisas. Porque, olha, sinceramente, Anderson, só Deus sabe, e eu falo para vocês também, porque nós dois fomos uns dos primeiros no Brasil a começar a levantar o tema das aparições no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Só Deus sabe o quanto nos custa falar sobre esse tema. Porque é um tema extremamente mal compreendido, extremamente caricatural diante do mundo de hoje, inclusive dentro da igreja. Eu sei que as pessoas talvez não percebam isso, mas você sabe, Anderson, o preço que a gente está pagando por falar das aparições de Nossa Senhora. Mas a gente abraçou essa missão. Como diz aquele versículo bíblico, se os profetas se calarem, as pedras gritarão. Eu e Anderson somos 2 pedras que estamos há anos aí gritando e tentando sacudir as pessoas para escutar aquilo que Nossa Senhora fala. E eu já digo, Anderson, que esse tema é bastante caricatural, porque o que está acontecendo? Existe uma má interpretação quase global em relação às aparições marianas e principalmente às profecias. E olha, vamos tocar na ferida? Parece que tem muita gente surtando com esse tema. Porque as pessoas vão levando a questão das aparições marianas, das profecias, isso sem falar na questão das falsas aparições, mas isso é um outro tópico. Mas mesmo em relação às aparições verdadeiras, Medjugorje, Fátima, Garabandal, as mensagens de Nossa Senhora para o Padre Gobi, as pessoas vão lendo, e como eu sempre digo, você não pode pegar um aspecto do Evangelho e esquecer os outros. Então as pessoas se prendem ao aspecto de escatologia, do fim dos tempos, e esquecem, né, da confiança em Deus, da experiência de Jesus, da vida espiritual, da busca da santidade. Então as pessoas começam a viver, né, em função de um aspecto do Evangelho e começam a falar escatologia, profecia, fim dos tempos, catástrofe e mais não sei o quê, e o povo vai ficando surtado, o povo vai apavorando, ao invés de entender aquilo que Nossa Senhora e Jesus nos falam. E eu digo com toda franqueza, Jesus e Nossa Senhora não vêm na Terra para nos dar más notícias. Isso vai ficar claro na noite de hoje. Jesus e Nossa Senhora vêm falar da vitória de Deus sobre o mal, que vai acontecer um dia de maneira final, né, no juízo universal, mas que antes disso vai acontecer na forma de um grande tempo de paz que Deus está preparando para nós. Nossa Senhora está nos preparando para viver num mundo novo depois desse tempo de purificação que nós estamos vivendo, e vai ser um mundo muito melhor do que a gente vive hoje. Então Jesus e Maria vêm nos dar boas notícias. E quando eles falam algo desagradável, exatamente para a gente se converter e não deixar que essas coisas ruins aconteçam. Eu tenho aqui na minha mão a pré-impressão de um livro fantástico que eu tive a honra e a alegria de receber do Anderson o convite para escrever o prefácio desse livro. Esse livro se chama A Coroa da História, a Era Gloriosa da Paz Universal. As profecias de Nossa Senhora, e aqui de maneira muito particular, da mística serva de Deus, Luísa Picarreta, que já está em processo de beatificação. As profecias de Nossa Senhora nos falam desse tempo de paz glorioso que virá sobre o mundo. Isso aí não é só 2 místicos que falam, não. Vocês vão perceber que hoje é uma sinfonia
entre as aparições marianas e os místicos da igreja que nos falam que nós estamos sendo preparados para entrar num tempo maravilhoso. Eu digo para você, Anderson, esse livro aqui, a leitura dele, foi uma confirmação daquilo que para mim vai ficando cada vez mais claro, e eu digo mais, entendendo esse dado profético que esse livro nos traz, a gente faz uma releitura de toda a história da humanidade, inclusive na forma da gente entender as profecias. Porque Jesus e Maria vêm nos dar boas notícias. Eles falam, por fim, os corações deles triunfarão, e o mundo vai conhecer um tempo de paz, tal como nunca conheceu. Bom, vocês já viram a introdução que o padre falou. Eu só quero fazer 2 comentários sobre 2 coisas que o padre falou, e aí eu vou soltar na mão dele 2 coisinhas que é muito importante. O padre falou assim, das dificuldades do apostolado em se falar de Nossa Senhora. Gente, eu quero trazer 2 dados para você. No livro de Santo Afonso Maria de Ligório, narra que um beato da igreja recebeu uma aparição de Satanás. Não me ocorre o nome do beato, me perdoem. Mas o beato disse para ele, gente, olha a gravidade da situação. Se você parar de falar contra a devoção, de falar sobre a devoção a Nossa Senhora, eu deixarei de tentar-te contra o pecado da impureza. E um segundo relato que eu tenho, aí depois eu vou usar mais uma coisinha só, é o relato do beato Alain de la Roche, que ele sofreu tantas tentações na mão de Satanás que ele foi pegar uma faca para cortar o pescoço. Nossa Senhora deu um tapa na cara dele e diz, Alano, se você não recorrer a mim, você vai perecer. E ele ficou 7 anos, Padre Francisco Amaral, mas assim, debaixo dos pés de Satanás, porque Nossa Senhora queria dar uma revelação para ele das 15 promessas de quem reza o Santo Rosário. Se nós acessarmos o YouTube, a gente vai ver as promessas do Rosário que Nossa Senhora deu para ele, mas ele passou 7 anos de uma purificação intensa sobre os poderes do inferno. Ou seja, gente, não é fácil pregar sobre Nossa Senhora. Dando uma introdução aqui sobre o livro, esse livro é uma tradução do inglês de um filósofo que conhece, claro, muito de vida espiritual, de muito teologia, um homem de uma capacidade intelectual elevada e principalmente de organizar temas. O Padre Francisco, com certeza, percebeu essa ordem cronológica de como o autor escreve, que é deliciosa para a alma ler, porque não é um cara desordenado. E esse livro é uma providência, porque um rapaz que trabalhou comigo na editora durante um tempo, o Pablo Edgar, que era um tradutor, ele chegou e propôs o livro para mim. Eu não conhecia. E eu vou falar para vocês, gente, aqui está o material de uma riqueza que é verdadeiramente um diamante, o que vocês vão estar escutando aqui. Tanto que eu perguntei para o Padre Francisco Amaral se esse livro tinha trazido algum tipo de confirmação, agregado alguma coisa na vida dele, porque como ele estuda muito, para quem estuda informações é muito importante para ligar pontos. Só que essas informações conectadas com Deus. Só que o interessante, gente, que isso daqui é uma tradução do inglês. Tem um monte de coisa que tem nessa obra que, sinceramente, eu duvido que nós teríamos uma obra em português com tantos relatos como esse daqui. Então, nós estamos com uma alegria imensa lançando esse livro hoje, e todo mês, padre, a gente lança 2 livros, que é um kit, junto com esse livro, que é a Coroa da História, que o senhor estará explicando. Infelizmente, eu tive um probleminha, não consegui mandar o livro para o padre, mas eu vou mandar, que é uma boneca que a gente chama, né? Mas ele imprimiu, conseguiu ler direitinho, e junto com esse livro tem esse daqui de Santo Afonso Maria de Ligório, que chama Os Adoradores de Jesus Sacramentado. É um livro que te ajuda a fazer visitas diante de Jesus, e quando a sua inteligência está meio nebulosa, você não sabe o que fazer, o Santo Afonso, ele te ajuda a conversar com Jesus. Isso daqui, depois eu irei fazer uma live sobre isso, também mandarei para o senhor, padre, com muito gosto. Essa obra muito boa, e com algumas orações que eu coloquei aqui de ação de graças, coisas tremendas, tá? O que acontece, pessoal? O link, ele sempre vai estar fixado, tá bom? O Leonardo, que trabalha junto conosco, ele já fixou o link do livro. Não deixem de adquirir. A gente sempre dá um desconto muito bom e a gente explica para vocês sempre, pessoal, que é uma pré-venda. O que é uma pré-venda? Você vai adquirir o livro, por isso que a gente dá desconto, e aí nós iremos mandar o livro para a gráfica para depois enviar para sua casa. Por que nós estamos fazendo assim? Eu já faz um tempo que eu tenho passado algumas adversidades econômicas aqui na editora e, infelizmente, por hora, eu não tenho dinheiro para mandar imprimir o livro antes, que eu gostaria muito. Mas você adquirindo é uma maneira de você ajudar o nosso apostolado a continuar.
tá bom? Então, você clica no link aqui, leve esse livro, e agora o Padre Francisco vai começar a trazer para você algumas coisas que nós conversamos antes, gente. Nós somos pessoas organizadas e tem pauta, senão a gente deixa a coisa solta. E aí eu conversei com o Padre Francisco, e o primeiro tópico que eu quero até abordar... Padre, mas antes, rapidamente, desculpa, eu só queria fazer uma pergunta de interesse minha mesmo. O senhor acha que esse livro, ele supre, por exemplo, uma lacuna, no sentido do quê? Tem pessoas que amam esse estudo aqui no Brasil, mas nessa temática de explicar a era gloriosa de paz, eu nunca vi ninguém comentando isso. Eu acho que as pessoas precisariam entender isso daqui para dar mais esperança. O senhor acha que essa obra aqui, A Coroa da História, ela supre, padre, uma lacuna que nós temos hoje na nossa literatura aqui no Brasil? Com certeza, Anderson, porque a gente tem pouquíssimo material publicado em português sobre essa gloriosa era de paz. Nós temos algumas coisas, por exemplo, que o Monsenhor Aldo Gregori, um teólogo italiano, escreveu e foi publicado em português pela Edições Boa Nova de Portugal. Nós temos algumas coisas soltas em alguns livros do Monsenhor Jonas Abib, que não vai tanto pela linha das aparições, mas vai por uma linha bíblica. Nós temos algum conteúdo gravado em português também, do padre Duarte Lara, mas que não está escrito, e nós temos esse tesouro que chega agora em nossas mãos, a Coroa da História. Mas deixa eu já começar aqui, Anderson, colocando o problema e a questão que nos mostra por que esse tema é tão importante. Porque assim, gente, existem algumas interpretações teológicas que falam que falar nesse tempo de paz seria uma espécie de milenarismo, que é um erro condenado pela igreja. Nós vamos falar sobre isso também na noite de hoje, para que você entenda que esse tempo de paz que nós estamos falando aqui não é milenarismo. É a primeira coisa que a gente precisa ter em mente. Você vai sair daqui entendendo. Isso aqui vai ser uma aula teológica sobre o fim dos tempos e o milenarismo, ok? E a segunda coisa que eu quero já comprovar para vocês agora no início dessa live é que não é um ou dois místicos falando sobre isso, uma ou duas aparições. Não. Se você se debruçar sobre esse assunto, e é que está o problema, Anderson. Nós temos aqui no Brasil, principalmente no meio de internet católica, muita gente dando opinião, muita gente dando pitaco, mas pouca gente estudando. Então, pouquíssima gente se debruçou sobre esse tema, tá? Estou falando aqui de influencers, até de padre. Se você não estudou um tema a fundo, meu irmão, me desculpa, primeiro você estuda, depois você vem dar opinião, depois você vem falar que é heresia, que é milenarismo, mas estuda primeiro, tá? Então, eu vou ler para vocês aqui, gente, uma lista. Isso aí, padre, já chega mostrando a real, pode falar. Isso aí, padre. Eu vou ler para vocês aqui uma lista de místicos, santos e teólogos que falam nessa era gloriosa de paz que haverá, tá? E por que isso não é milenarismo? Porque nós não estamos falando numa perfeição. Perfeição não é aqui na Terra, não. Perfeição é onde? É no céu. Mas é o tempo mais esplendoroso que a humanidade já conheceu. Esse tempo de paz que virá. E que dá uma coisa muito saborosa de falar das profecias, sabe? Gente, não estamos falando aqui hoje de catástrofe, de 3 dias de treva, de guerra, de não sei mais o quê. Estamos falando aqui de tempo de paz. Estamos falando aqui de um mundo novo, tá? Escuta só a lista dos místicos e teólogos que falam sobre esse assunto. Vamos lá. Santo Irineu, doutor da igreja. Santa Catarina de Sena, doutora da igreja. Santa Edelgarda, doutora da igreja. São Luís Maria Grimond de Montfort, o autor do Tratado da Verdadeira Devoção, ouso dizer, futuro doutor da igreja. Santa Catarina de Laborré, vidente de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. São João Bosco, padroeiro da minha paróquia. São Maximiliano Kolbe, que falava da vinda da Era da Imaculada. Beata Ana Maria Taig, serva de Deus, Maria de Ágreda. Beata Catarina Emmerich, a mística que inspirou o filme da Paixão de Cristo.
serva de Deus Teresa Newman, venerável Bartolomeu Roshauser, grande teólogo, Monsenhor Aldo Gregori, Monsenhor Jonas Abib, Padre Duarte Lara. Esses são os místicos e teólogos que esse livro não cita, mas que confirmam esse conteúdo. Agora, os místicos e teólogos que esse livro cita. Vamos lá. Santa Faustina Kowalska, Beata Conchita do México, servo de Deus, Padre Stefano Gobi, que tem o livro azul, que recebe as locuções interiores de Nossa Senhora, a gente reza cenáculo há 30 anos. Serva de Deus, Cora Evans, serva de Deus, Maria Esperança, venerável Marte Ruban, Padre Otávio Michelini, irmã Natália da Hungria, Elizabeth Kildeman, Alice Lexenka, Barnabás Noe, Gladys Quiroga e, sobretudo, como esse livro cita, como centro, como foco, a serva de Deus, repito, em processo de beatificação, Luísa Picarreta. Agora, meu irmão, estuda muito para você rebater esses santos e esses teólogos antes de falar besteira na internet, viu? Padre, quando... A minha paciência não tá boa hoje, Anderson, admito. Não, pode vir. Coisa que vai cansando, sabe? Não, cansa, porque assim, o interessante é que esse autor, ele mencionou algo muito bonito de São Pio X, que quando ele leu as meditações da paixão da serva de Deus, Luísa Picarreta, ele falou, isto daqui precisa ser lido de joelho. Agora, São Pio X, ele, sem dúvida alguma, é um dos maiores papas da igreja, e o Padre Pio diz que São Pio X foi a alma mais pura que pisou no Vaticano, mas ele pega documentos de Pio IX, ele pega falas do Papa João Paulo II, de Bento XVI, então ele amarra de uma maneira tão bem o livro, para não deixar brecha para contestadores infundados começar a falar das coisas. E ele, no início do livro, ele usa muito, os padres da igreja. Ele vai usar São Justino Marte, ele vai usar Tertuliano, ele vai usar Santo Irineu de Leão, Santo Agostinho, ou seja, é um homem que pesquisou, que é católico e que não tem nenhum interesse de brincar com a vida das pessoas, trazendo um livro com um conteúdo da cabeça dele, né? Então, isso daqui é muito importante. Mas, padre, a coroa da história, do qual falar esse livro maravilhoso, uma visão positiva. Jesus e Maria vêm nos dar boas notícias. Eu acho que isso daí o senhor já comentou um pouco, já no início da sua fala. O segundo tópico que nós conversamos é a promessa de um tempo de paz na Sinfonia dos Místicos. Padre, o que é esse tempo de paz? Porque nós estamos num tempo que o que nós não temos é paz. A paz ela pode estar no interior de algumas pessoas que têm união com Deus. Mas como será esse tempo de paz? O que significa isso, padre? Num tempo de catástrofes, de pessoas assustadas, de crise, de 3 dias de treva, o que é isso? Olha, antes de fundamentar a coisa biblicamente, teologicamente, eu quero já colocar aqui de cara, quero partilhar com vocês algumas profecias de santos e de aparições aprovadas pela igreja que falam que esse tempo de paz vem. E dão aqui algumas pinceladas, algumas descrições. É claro, é tudo um mistério para nós ainda, né, Anderson? Quando a gente pensa numa restauração do cosmos, numa restauração da humanidade, que ainda não é o juízo final, e que ainda não é, como eu disse, o estado perfeito das coisas, mas é algo ainda relativo, uma paz ainda relativa, uma perfeição ainda relativa, mas vai ser a coisa mais gloriosa que o mundo já conheceu. Eu quero já demonstrar aqui, em algumas aparições reconhecidas pela igreja, algumas pinceladas sobre esse tempo. Fátima, todo mundo conhece, a grande promessa de Nossa Senhora, né? Por fim, o meu coração imaculado triunfará. A Rússia será consagrada ao meu coração imaculado, se converterá e o mundo terá um tempo de paz. Então, a consagração da Rússia, objetivamente, já foi feita com as condições que Nossa Senhora pediu, né? Ok, foi feita bem mais tarde do que se deveria fazer. Por isso tem as consequências hoje, mas foi feita. João Paulo II tentou fazer, não conseguiu, por causa dos receios políticos do Vaticano em relação à União Soviética.
Papa Francisco fez cumprindo as condições, né? Mencionou a Rússia com todos os bispos do mundo. Ok, foi feita muito mais tarde do que deveria, mas objetivamente aconteceu. Agora, a segunda parte da profecia ainda não aconteceu. A Rússia se converterá e será concedido ao mundo um tempo de paz. Vamos começar com essa pincelada? Conversão da Rússia. Você tem noção, Anderson, do que significa conversão da Rússia? A Rússia, gente, é um país ortodoxo. É o maior país ortodoxo do mundo. Então a gente pode pensar que é conversão no sentido fraco, no sentido forte. No sentido fraco. Vai acabar todo o comunismo e resquício do comunismo na Rússia. Mas isso não é conversão ainda. Uma conversão de fato, Anderson, é a Rússia se tornar católica. Sim. Então aqui nós estamos falando da conversão da Igreja Ortodoxa. Entende? Da união cristã. Isso é uma coisa grande demais, gente. Porque é um problema que vem desde o ano 1000. Né? Fica com essa ideia. A conversão da Rússia, a união cristã. Vamos agora para La Salette. O que Nossa Senhora falou sobre esse tempo de paz? Ela disse assim: será feita a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda parte. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, que será forte, humilde, piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. Então vai continuar havendo igreja, hein? Tá entendendo, gente? Não estamos falando aqui de uma eternidade no céu, não. É aqui na terra. A igreja será renovada nos seus membros. Nossa Senhora fala que haverá novos reis que serão o braço direito da igreja. Será que Nossa Senhora aqui não está falando da restauração das monarquias católicas nesse tempo de paz? E aí Nossa Senhora continua falando assim, olha só o que ela fala. O evangelho será pregado por toda parte, o que é bíblico. Antes da consumação dos tempos, o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. Isso vai acontecer de maneira máxima nesse tempo de paz e de esplendor da igreja. E Nossa Senhora fala assim, os homens farão grandes progressos na fé, porque haverá unidade entre os obreiros de Jesus Cristo e porque os homens viverão no temor de Deus. Olha a unidade cristã, a unidade entre os obreiros de Jesus Cristo. Eu já vou falar aqui dos santos, Anderson, mas sobre essa parte das aparições marianas, já é claro demais, né? Fátima e La Salette. Muito, muito. Eu posso trazer algo aqui para a nossa querida audiência? Como que se iniciará isso? Como que é o início disso? Primeira coisa, isso daqui vai começar, gente, pelos nossos sacerdotes. Tem um padre que ele é um místico e ele escreveu um livro de coração a coração. E nosso Senhor Jesus Cristo revelou para ele como que seria esse tempo. E o nome desse padre, ele é um monge, gente. Ele não aparece, é uma pessoa muito recolhida. Mas um livro muito recomendado até pelo Cardeal Burke. E aqui na página 43, 47 do livro da Divina Vontade, olha o que Jesus diz para ele, ó. Minha mãe imaculada instruirá os sacerdotes e por sua intercessão toda poderosa obterá para eles todos os carismas necessários para preparar o mundo, este mundo adormecido para meu retorno na glória. Então, o padre Francisco Amaral não é um padre desequilibrado quando ele fala do retorno da glória. Ele está seguindo uma inspiração que o próprio Cristo disse por um sacerdote aqui. Digo, não para alarmá-los ou para assustar alguém, mas para lhe dar motivo para uma imensa esperança e para uma pura alegria espiritual. A renovação dos meus sacerdotes será o início da renovação da minha igreja. Então, olha como que vai começar isto, que vai desencadear nessa era de paz. Infelizmente, e eu digo isso com pesar, nós não vemos isso ainda no meio do clero. Ainda existe apostasia e um tanto de escândalos. Mas isso não vai continuar para sempre.
vai ser um derramamento genuíno e de uma tal graça do Espírito Santo, mas ele precisa começar pelos sacerdotes. Por quê, gente? Precisa ter uma conexão com a fala de Santo Afonso. Tal padre, tal paróquia. Esses sacerdotes, eles irão edificar de tal maneira a vida dos leigos, e depois vem a profecia de Marta Rubem, que eu vou comentar para vocês. Eu desfarei a destruição que os demônios causaram e farei com que meus sacerdotes e minha esposa, a igreja, recuperem uma santidade gloriosa que confundirá meus inimigos e será o início de uma nova era de santos. É a profecia de São Luís de Montfort, os apóstolos dos últimos tempos, que serão cheios do Espírito Santo, unificado com a profecia de Marta Rubem, do Pentecoste de amor, que vai rebater fortemente na vida dos leigos, e vocês vão entender aqui, ó. O dia está chegando e não está longe em que intervirei para triunfar em meu coração eucarístico pela força conquistadora do amor sacrificial. Quando intervirei para defender os pobres e justificar os inocentes, cujo sangue marcou essa nação e tantas outras como o sangue de Abel no início. E aí ele vai falar aqui, ó. Se mais almas me dessem esta liberdade para agir como eu quero, a minha igreja começaria a conhecer a primavera de santidade, que é meu desejo ardente para ela. Então, o São Luís de Montfort, ele sempre é muito condicional também, Padre Francisco. Ele vai falando das graças que acontecem na vida de quem consagra, mas ele fala se as almas... Ou seja, esse tempo dessa paz universal, não aquela que Paulo diz, quando disserem paz e segurança, não, essa daí é a parte do anticristo. A falsa paz. A falsa paz, a paz vinda do Espírito Santo de Deus, ela virá por quê? Porque é uma profecia. Ninguém consegue diminuir, mitigar a palavra de Deus, porque Números 23, 19 diz que Deus não é homem para mentir. Mas existe um processo de aceleramento disso, e a Marta Rubem, primeiro ele fala aqui dos sacerdotes, mas a Marta Rubem, que é a única mística da igreja que viveu sem dormir, e o único caso que o demônio assassinou ela, porque o diretor espiritual, quando o demônio tinha batido nela, chegou e ela não voltou mais, ela morreu assassinada pelo demônio, sofreu demais. Ela disse aqui, ó, ela profetizou em 1936 que haveria um novo Pentecoste de amor, que a igreja seria renovada por um apostolado dos leigos. Então, Jesus fala para o sacerdote desse tempo de paz, que começaria com os padres. O padre não vive sozinho. Ele edifica a comunidade católica, os leigos, que viverão isso. Só que a gente fala assim, Pentecoste. Eu já participei do meu Pentecoste. Eu já vivi o meu Pentecoste. Eu já falo em línguas. Gente, se você estudar genuinamente o que é um Pentecoste de amor, você vai andar queimando de amor por Jesus. E quando você anda queimando de amor por Jesus com o coração de Maria dentro de você, o pecado não tem espaço na sua vida. E aí você é o quê? Uma reprodução de Jesus Cristo. E aí será implantado a civilização do amor e o tempo da paz. Aqui eu paro de falar e o Padre Francisco continua. Eu lembrei, Anderson, uma coisa que a Miriana de Medjugorje falou, né? É que os sacerdotes são a ponte para o triunfo do coração imaculado de Maria. Então a Miriana explicou que existem 3 tempos. Primeiro, o tempo de graça, que a gente ainda está vivendo. Nossa Senhora continua aparecendo e dando tempo de conversão. Depois desse tempo de graça, a gente vai ter o tempo da realização dos 10 segredos, que é o tempo de purificação. Né? Que não contém só coisa ruim, porque ela falou que tem gente que fica desesperada porque não conhece a Deus, mas tem muita coisa boa, pode continuar. Sim, e a Miriana disse que os segredos vão ser bons para uns e ruins para outros. Né? E eu vejo esse tempo de purificação, no caso aqui os 10 segredos de Medjugorje e os acontecimentos dolorosos que vêm antes do tempo de paz, como dores de parto, sabe? Eu lembro daquele versículo que diz na Bíblia, carta aos Romanos, que a criação, ela como grita em dores de parto, à espera da nova criação que virá. Então nós estamos vendo hoje as dores de parto, né? A questão das guerras, das enfermidades, das crises aí... Econômicas, como que é o termo das... Não é crise ecológica, mas as tempestades, né? Climáticas. Isso, crise climática, me fugiu da minha cabeça. O que é tudo isso? A crise na igreja são as dores de parto na espera do mundo novo. Isso é uma visão, Anderson, muito positiva da nossa história. Porque eu vejo assim, eu atendo tantas meninas, moças, recém-casadas, abertas à vida, né?
como está sendo esse movimento de renascimento cristão do Brasil, e eu vejo assim, sabe aquelas mocinhas que é frágil no dia a dia, toda sentimental, mas na hora do parto, firme, aquela força, né? Acho que você sabe do que eu estou falando, né, Anderson? Minha esposa tem 5, a nossa primeira nasceu em casa, a Thaís ficou 18 horas em dor, é algo tremendo mesmo. Então, a dor do parto, que ninguém duvida que seja uma das maiores dores, diz que o homem nem aguentaria, não sei como é que é isso aí, mas a dor do parto, ela é suportável. Por quê? Porque a mãe sabe que está gerando, que está concebendo uma nova vida. É mais ou menos as dores do tempo de purificação, né? Que nós ainda vamos entrar mais em cheio, como a Miriana disse. Primeiro tempo de graça que nós estamos vivendo, depois o tempo da purificação dos 10 segredos, que será o auge dessas dores de parto. Mas por que a dor de parto é suportável? Porque a gente sabe, a mãe sabe, que está gerando uma vida nova. E existe um mundo novo sendo gerado em nós. Por que eu digo em nós? Porque no dilúvio, Deus mudou o mundo para depois mudar a terra. Agora vai ser diferente. Deus quer mudar o homem, para o homem mudar o mundo. E isso vai acontecer. Então, primeiro, o tempo de graça que nós estamos, o tempo da purificação que nós estamos entrando, e depois o tempo de paz, o triunfo do coração imaculado de Maria. E os sacerdotes, diz a Miriana, serão a ponte para nos conduzir até esse tempo de paz, que virá depois da purificação. Mas você percebe que é uma visão muito mais positiva do que ficar falando o tempo todo de catástrofe, Anderson. Padre, eu vou te falar uma coisa, parece que a minha inteligência abriu aqui na sua fala de uma tal maneira como nunca tinha aberto. Porque o que a mãe sente, aí a gente trata de uma maneira genuína, o que é a questão de uma gravidez. Ela sente um amor profundo por aquilo que ela está gerando. E justamente a capacidade de sentir a dor é pelo benefício que vai trazer para ela, o filho que ela anseia. Por que muitas vezes nós católicos não aceitamos muito bem as adversidades da vida, os sofrimentos, as cruzes, reclamamos, blasfemamos, quantas pessoas que perdem a fé por isso, quantas pessoas que deixam de adiantar-se espiritualmente para graus mais elevados de união com Deus, porque as pessoas não vivem uma vida espiritual profunda. Por que eu digo isso, padre? O livro do Provérbios 28:5, olha que coisa linda as escrituras. Ele vai falar assim, Padre Francisco, os homens maus não compreendem o que é justo. Os que buscam o Senhor tudo entendem. Ou seja, se Deus está me convidando para ser participante com Ele na cruz de Cristo e sofrer essa dor de parto, eu deveria me alegrar muito. Por quê? Porque essa vida, como diz Santa Teresinha, é um brevíssimo segundo. Mas eu estou ajudando e preparando na minha própria carne um tempo glorioso. Isso não aconteceu há 1000 anos atrás. E o Senhor me elegeu para esse tempo. Agora, a questão, padre, é como eu olho para essa situação e como é o tipo de correspondência de graça que eu tenho. É porque tu sofres. Claro, se a pessoa estiver sofrendo pelo pecado, aí é uma consequência. Eu matei um cara, estou na prisão. Eu estou sofrendo. Não, por causa da era de paz. Não, você está sofrendo pela consequência do seu pecado. Se você se converter dentro da cadeia, bendito seja Deus. Mas aquele sofrimento de Paulo dizia, Gálatas 2,19, eu estou preso à cruz de Cristo. E nisso, meus irmãos, comentando com vocês, tem todo sentido nós entendermos o que está por vir e nos alegrarmos em poder sofrer para contribuir, porque é Cristo que nos pede isso por meio de Maria. Exatamente. E aí nós vamos entendendo que Nossa Senhora é aquela que está nos preparando, é aquela que está gerando em nós essa nova vida, esse novo mundo. A mulher vestida de sol, né? Que não gera somente o filho, mas gera os filhos. Nossa Senhora está nos gerando para esse parto desse mundo novo, para essa nova vida que vem depois do parto. Então, já que nós estamos falando de Nossa Senhora, vamos agora ver o que os santos marianos falaram sobre isso. São Maximiliano Kolbe, que viveu no século XX, hein? Olha só o que ele disse. Vivemos numa época que poderia ser chamada o início da Era da Imaculada.
Olha só, gente. São Maximiliano Kolbe, falando no tempo da Segunda Guerra Mundial, isso, hein? Vivemos numa época que poderia ser chamada o início da Era da Imaculada. Ah, padre, mas a Era da Imaculada ainda não veio. Ainda não, mas a transição, né? Aí ele diz, sob o estandarte da Imaculada, combater-se-á uma grande batalha, e haveremos de hastear as suas bandeiras sobre as fortalezas do Rei das Trevas. Ou seja, a bandeira da Imaculada vai vencer a batalha e virá a Era da Imaculada. Vai dizer agora que São Maximiliano Kolbe é milenarista? É? Vamos continuar. Pode continuar, padre. Pode falar. Se o senhor quiser continuar, porque eu tenho... só para te dar uma notícia muito boa, nós já estamos com 950 pessoas na live, tá? Isso daqui, para mim, é uma graça de Deus. Eu quero agradecer a todos que estão participando pela confiança em estar aqui conosco. Penetra no assunto, que eu acredito que isso daqui é de uma importância muito grande. E, por favor, depois compartilhe este conteúdo e ajude com essa curtida, porque eu acredito que nós vamos chegar em 970. Às vezes eu fico um pouco constrangido, padre, porque o senhor é o convidado da live. Então eu gostaria que o senhor falasse mais. Mas o senhor falando sobre essa questão da Era da Imaculada, eu posso partilhar uma experiência minha que eu tive, padre? Claro. O senhor sabe que o São Maximiliano Kolbe é a reprodução perfeita dos apóstolos dos últimos tempos. Então o São Luís, ele diz que o Espírito Santo, encontrando a Nossa Senhora numa alma, ele voa para esta alma, ele reproduz Cristo nessa pessoa e vem os frutos da santidade. Então o São Maximiliano Kolbe é, de maneira concreta, o apóstolo dos últimos tempos. Só que, para esse tempo acontecer, dessa vinda, e que nós veremos a profecia de São Luís, que as almas respirarão Maria, as pessoas precisam deixar esta obra acontecer com a docilidade em virtude do que ele profetiza no tratado, no número 34 e 35. Ele vai falar assim, por que o Espírito Santo não opera hoje obra retumbantes nas almas? São Luís vai dizer. Ele vai dizer assim, é porque ele não encontra Maria, sua digna esposa, na alma. Ou seja, Jesus Cristo, ele vai e derrama o Espírito Santo sobre nós. Aí o Espírito Santo, ele não encontra a Imaculada. E ele quer, dentro de nós, se unir a ela para formar Cristo em nós. Quando eu li isso daí pela primeira vez, padre, eu fiquei muito comovido. E eu fui numa cidade pregar o evangelho, era dia 1º de maio. E depois que eu fiz a pregação, eu até falei sobre vida interior, vida de oração, nós fomos com 4 carros rezar, e já era mais de 11 horas da noite, padre. Já era tarde. E nós fomos no monte, que se chama a oração do monte. Chegou lá no monte, era um lugar bem escuro e tal, mas bem escuro mesmo. E alguns jovens brincando, começaram a rezar, começaram a dar chute na árvore, começaram a imitar o Tarzan pegando no cipó, porque era na mata. Eu não gostei muito daquilo, eu olhei para trás e lembrei o que Santo Tomás de Aquino dizia, que a oração é a elevação da mente a Deus. Eu fiquei recolhido, rezando mais quietinho, e uma senhora começou a bater nas minhas costas de maneira acelerada, rápida, e Anderson, olha para trás. Gente, pelo precioso coração de Jesus, pelos meus filhos, eu estou trazendo para vocês uma experiência que eu vi uma única vez na minha vida. Eu não sou vidente, eu não sinto cheiro de rosa, eu não escuto Nossa Senhora falar comigo, mas eu estou sendo sincero para vocês. Quando eu olhei para trás, tinha uma imagem de Nossa Senhora flutuando, assim, naquele breu, porque estava escuro, gente, era mais de 11 horas da noite. E eu olhei aquilo, esfreguei os olhos, clamei o sangue precioso de Cristo, clamei São Miguel, porque eu fiquei com medo, eu era muito novo, Padre Francisco. E aí, num determinado momento, eu ergui a voz e falei silêncio, as pessoas olharam para mim, eu falei, olhem para trás. E quando as pessoas olharam para trás, todo mundo começou a se ajoelhar e um recolhimento, um silêncio tomou conta. E, padre, ela estava como que a Nossa Senhora das Graças, né, com a imagem dela com as mãos postas assim, e a gente em silêncio, eu não sabia muito o que falava, nada, ela vai e vira, dá um 360. E quando ela dá esse 360, ela vem com uma imagem de Fátima, padre, com as mãos postas assim, com a coroa na cabeça, mas é desenhada perfeitamente como Fátima. Eu lembro que nesse momento muitas pessoas começaram a chorar. Eu que sou uma pessoa extremamente emotiva, eu não chorei, eu não entendi, eu acho que eu fiquei tão mexido que eu fiquei, sei lá. Padre, tinha uma árvore no nosso lado direito,
ela começou a pegar um brilho de baixo para cima, e eu olhando aquilo num silêncio profundo, falei, cara, meu Deus, padre, foi pegando um pisca na árvore, que ficou não só o tronco, mas as folhas todas. Eu falei, meu Deus. Aí a imagem vira de novo e vem como Aparecida, que é com aquele jeitinho assim, né? E foi para todo mundo de joelho num silêncio absurdo. A imagem vinha um pouco para frente, vinha um pouco para trás. Aí ela volta de novo, como graças, com as mãozinhas postas, como é na imagem, com as duas mãos postas. E naquele momento, padre, eu resolvi falar algo. E baseado numa experiência de leitura muito comovedora, muito bonita que eu tinha tido do tratado, eu olhei para a imagem e falei assim, Virgem Santíssima. Padre, eu lembro como se fosse agora, como escravo de amor que sou da senhora, eu creio piamente que tu és a esposa do Espírito Santo. E porque creio, mãe, eu te suplico, levantai as vossas mãos e batizai-nos no fogo do vosso divino esposo. Gente, por tudo que é mais sagrado, as duas mãos de Nossa Senhora fizeram assim. Elas levantaram. E todos os que estavam ali receberam uma graça muito grande. Por que eu me estendi um pouco para compartilhar essa história com vocês? Porque Deus, na sua misericórdia, permitiu que um grupo de pessoas miseráveis vivesse uma experiência que foi relatado por um santo. Em que sentido? Esse reino dessa paz universal, ela vai chegar. Só que a paz universal não chega quando os homens estão com guerras internas dentro de si, cheio de desordem e de vícios. Ela precisa estar morando dentro de nós, porque a Nossa Senhora Rainha dos Corações, o reino de Maria, é aqui dentro. Porque depois ele externaliza. Só que o que acontece, gente? Precisa ter uma busca concreta de nós por essa vida de união com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo glorifica Cristo, vai dizer João 16,14, mas precisa de uma união muito estreita com a Nossa Senhora. E é isso que eu queria partilhar essa história, porque, padre, foi o que eu vivi. É uma experiência de muita misericórdia. Depois disso, eu nunca tive mais nada disso, gente. Isso daí faz uns 15 ou mais anos, tá bom? Mas eu quis partilhar com vocês aqui, porque foi uma coisa que eu vivi. Padre, pode continuar. Inclusive, a prática da oração no monte, é interessante esse tema, porque muita gente acha que é coisa de protestante. Porém, não esquece de uma coisa, que Jesus subiu ao monte para orar. O monte tem um significado teológico. Então, de alguma forma, quando se sobe ao monte, aliás, Nossa Senhora costuma aparecer em montanha, né? Medjugorje é montanha, La Salete é montanha, Garabandal é montanha, Simbres é montanha. O monte tem esse significado teológico. Então, de alguma forma, quando a igreja sobe ao monte, a igreja está imitando o tipo de oração que Jesus fazia ao Pai. E Jesus rezava principalmente à noite no monte, né? Por isso são coisas impressionantes que acontecem durante essas orações. Se eu contasse que eu já vi em oração no monte, vocês nem iam acreditar, né? Mas coisa assim, desde cheiro de incenso, nítido, sem nada queimando, entendeu? Até o povo colocando na minha mão coisa brilhando, como se fosse aquelas pulseiras de festa, sabe? Você já viu isso daí também, padre? Você viu isso aí? É porque lá teve na árvore, né? A árvore ficou inteira assim, entendeu? Sim. Mas assim, sinceramente, padre, já que o senhor abriu aqui, eu já subi no monte várias vezes, né? Inclusive já fiz loucura de ficar uma semana dentro de barraca bebendo água. Só beber. É meu sonho. Deixar as missas na paróquia aqui por uma semana e ficar no monte. Mas, padre, eu já tive essa experiência também muito bonita de ver o graveto ali. Eu não sabia que o senhor já tinha tido experiência de subir no monte, viu, padre? Que legal, viu? É que são coisas que se a gente contar, o povo não acredita, né? Eu também não sou vidente, nunca vi nada, nunca ouvi nada, mas as experiências de oração no monte é um negócio impressionante. Sinais nas estrelas, em época que nem existia drone direito ainda. Né? Hoje você vê uma coisa e vai dizer que é drone, né? Mas assim, aí a gente lembra do Evangelho de Lucas, que no tempo da grande tribulação haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. Então tudo isso eu penso que são assim pequenas antecipações, sabe? Da glória que vai ser, não estou falando aqui glória de sinais e tal, mas da glória de santidade, do esplendor que vai ser a igreja no tempo de paz. Nossa, padre,
Eu, sinceramente, eu tô assim muito feliz porque eu não sabia disso. Mas por falar em Pentecoste, tem na nossa pauta aqui que é o novo Pentecostes inaugural, onde se fala do Padre Gobi e de Garabandal. Já pegando esse gancho desse Pentecoste, que assim, sinceramente, eu anseio muito por isso. Mas de verdade, esse fogo no nosso interior de amor por Cristo e pelo próximo. Entendeu? De amar o irmão assim, genuinamente querendo o bem dele e tal, mas fala um pouco desse novo Pentecostes, padre. Sim, o novo Pentecostes, eu diria que vai ser o evento inaugural, que não de maneira imediata, mas que vai gerar o processo que vai levar a igreja e o mundo para esse tempo de paz e de santidade. É aquele fenômeno que a gente chama de iluminação das consciências, como Nossa Senhora explicou ao Padre Gobi, e como Garabandal chama de aviso. Eu já vou entrar nesse campo, vamos falar um pouco o que vai ser esse novo Pentecostes, o que vai ser esse aviso, mas eu faço questão aqui, você já falou de São Luís Maria Grimond de Montfort, não preciso citar, mas eu quero trazer aqui, antes disso, Santa Catarina de Sena, que é doutora da igreja, fica à vontade, e ela dá mais uma pincelada do que vai ser a descrição desse tempo de paz. Olha só o que ela fala. Deus purificará a Santa Igreja por um meio que foge a toda previsão humana. Creio que essa iluminação das consciências é parte disso. Parte disso, né? Deus vai purificar a igreja por um meio que foge a toda previsão humana e haverá uma reforma perfeita na Santa Igreja de Deus e uma renovação muito feliz dos santos pastores, aos padres, que quando penso, meu coração estremece no Senhor. As nações estranhas à igreja se converterão ao verdadeiro pastor. Nossa. Então, Santa Catarina de Sena está falando de uma conversão em massa, né? Que vai acontecer. São Cesário de Arles e a Beata Ana Maria Taig. Eu vou aqui resumir porque é muito conteúdo, né? Não tem como resumir, Anderson, desculpa. Eu tenho que ler aqui. A profecia de São Cesário é forte demais. Diz assim, manda bala, eu tô aqui tranquilo e feliz. O pessoal tá super engajado aqui, estão gostando, pessoal. Estão com 980 pessoas aqui, manda bala, padre. Haverá um grande Papa, isso é São Cesário falando. Haverá um grande Papa que será mais eminente em santidade e mais perfeito em todas as qualidades. Então aqui mostra que a gente está falando de milenarismo. Vai continuar havendo igreja nesse tempo de paz, né? Diz assim, o Papa estará ao lado do grande monarca, a profecia do grande rei. Muitas profecias falam sobre isso. Que será o rebento da santidade dos reis franceses. O grande monarca ajudará o Papa na reformulação de toda a terra. Muitos príncipes e nações que estão vivendo no erro e impiedade serão convertidos e uma paz admirável reinará na humanidade durante muitos anos, porque a ira de Deus será apaziguada através do arrependimento, penitência e boas obras. Sempre o condicional, né? Sempre a ira de Deus, ou seja, o castigo divino, será apaziguado pelo arrependimento, penitência e boas obras. Aí São Cesário fala assim, ó, haverá uma lei comum, uma fé comum, um batismo, uma religião. Todas as nações reconhecerão a Santa Sé de Roma. Nossa. E prestarão homenagens ao Papa. Isso não é na eternidade, é aqui na Terra. É aqui na Terra. E depois a beata Ana Maria Taig, ela diz assim, a cristandade se espalhará por todo o mundo. Essas conversões serão incríveis. Aqueles que sobreviverem se conduzirão bem. Haverá inúmeras conversões de hereges que voltarão para a igreja. Todos notarão a conduta edificante de suas vidas, assim como todos os outros católicos. A Rússia, a Inglaterra e a China irão para a igreja.
e o povo estará em júbilo, contemplando o triunfo espetacular da igreja. Então é a conversão da Rússia, a conversão da Inglaterra e a conversão da China. A conversão da igreja ortodoxa, Rússia, a conversão da igreja anglicana, Inglaterra, e a conversão do paganismo, a China, que é o maior país do Oriente. E aí São Luís, ele fala assim, você conhece aquela oração, acho que é a prece abrasada, que chama, né? De São Luís, que tem no tratado. Prece abrasada. Ele diz assim, quando virá esse dilúvio de fogo, ou seja, esse novo Pentecostes, já vamos falar sobre isso, do puro amor que deveis atear em toda a terra de um modo tão suave e tão veemente que todas as nações, os turcos, os idólatras e os próprios judeus hão de arder nele e converter-se. Agora você vai me dizer que São Luís Maria Montfort é milenarista? Entendeu? Obviamente que é uma não. sinfonia. Tem uma sinfonia. A imagem de São Luís dentro da Basílica de São Pedro, né, maravilhosa, pisando o diabo com o tratado na mão. Eu vejo que isso daí tudo é uma coisa muito linda. E o que o padre Francisco Amaral muito bem disse no início? Ele é padre, ele atende confissões, e o senhor usou uma palavra, padre, que as pessoas ficam enlouquecidas, não foi enlouquecidas com o fim dos tempos. Surtadas. Surtadas. Pessoal, veja bem, eu conversava com o padre Francisco Amaral, eu mandei um áudio para ele. A gente fica com medo de pensar no que pode vir, né? Carestia, falta de alimentos, sofrimentos, aí você, sei lá, né? Quem medita o tempo do anticristo, aí você vê a questão das mães dos filhos macabeus, e claro, numa geração como a nossa, que colocou o sacrifício de lado, a gente teme bastante isso. Mas assim, pessoal, por tudo que eu já estudei sobre purgatório, principalmente as coisas de Santo Stanislau Chokoska, ou de almas que ficaram padecendo mais tempo no purgatório e que avisaram, o tempo do purgatório com sofrimento é algo tão mais terrível do que qualquer tempo de tribulação que pode vir para o mundo. E qual que deve ser o estado mental de uma pessoa dessa? Eu não devo surtar. Eu devo me santificar para ser usado pela graça divina, para ser um propulsor desse tempo da Era de Paz, porque a Luísa Picarreta, que é uma das figuras centrais desse livro, ela ensina como que você apressa a Era de Paz, mas não só ela. Vários outros místicos aqui. E aí tem todo um cronograma de como você vive a vontade divina para trazer isso, mas o teu estado mental não deve ser de surto. Você sabe o que você deve fazer? Você que é papai, você que é mamãe, cumpre bem os seus deveres. Sabe? Você sabe aquela palavra de Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais será dado em acréscimo? Sabe o que é o reino de Deus? Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? É você dar atenção para a vida de oração, para a vida interior. Uma boa vida de oração, ela sempre vai te conduzir para uma boa vida eucarística. E a vida eucarística sempre vai te ajudar a ser uma pessoa virtuosa. E a vida eucarística, ela vai queimar os seus defeitos, os seus vícios. E a vida eucarística sempre vai te levar para Nossa Senhora também, porque Jesus, no alto da cruz, entregou o discípulo a quem amava, a Virgem Maria. Na Eucaristia também Jesus te entrega para Nossa Senhora. Acontecem coisas maravilhosas na vida de união com Deus. Só que, por exemplo, tu vai na missa, as pessoas comungam, depois conversam, não tem recolhimento mais. Isso daí não é vida de fé. Isso daí é uma vida automática de cumprimento de preceitos. Não. Sabe o que é viver uma vida de fé genuína mesmo? O que vai acontecer com a sua vida? Você, mamãe, você, papai, você vai amar mais o seu cônjuge. Os seus defeitos que você tem dentro de casa, eles vão sendo mitigados pela força da graça. Então você vai vivendo aquilo que é muito importante, a igreja doméstica. Né? O padre Matthew Crowley, que foi o grande pregador da introdução do Sagrado Coração de Jesus nas casas, quando o padre Matthew Crowley terminou uma pregação uma vez, padre, o bispo falou assim, me dê a palavra. Aí ele falou, o pecado capital do povo católico é esse, vocês vêm na igreja, aprendem tudo e parecem ser muitos católicos, mas quando você entra na nossa casa, vocês crescem o cristianismo. Não. A tua casa é uma igreja doméstica, ali tem que reinar o quê? O amor.
Porque se nós estamos falando sobre essa era de paz, aí você fica pensando assim, nossa, como eu queria viver isso. Não, não é como eu queria. Viva isso na sua casa. Isso não é utopia, isso é evangelho. Sabe? Trabalhe bem, cumpra os seus deveres. Seja uma pessoa ordenada na sua vida de trabalho. Cara, começa a viver você. Agora tem pessoas que ficam... O padre, eu conheço uma galera que surta. E aí, como que uma pessoa que só surta, que fica o dia inteiro nos... Padre, eu vou te falar. Na época da pandemia, eu surtei. Gente, eu vou contar uma coisa que eu nunca contei aqui. Isso daqui é até meio vergonhoso. Mas a minha esposa, ela lembra do dia e da hora que eu falei, Thaís, desculpa, pessoal, eu sei que é muito humilhante falar isso daqui. Mas eu vou compartilhar uma fraqueza minha com vocês. Eu estava em casa e comecei a tremer. Eu falei, Thaís, o pessoal da Nova Ordem Mundial está na porta de casa e vai matar todo mundo aqui dentro. Uma parte do meu cérebro sabia que aquilo era irreal, que era loucura da minha cabeça, mas a outra eu estava surtado. Por quê? Porque eu não saía do celular, eu precisava ter todas as informações possíveis do que iria acontecer com a questão do negócio, né, tal. E aí o que aconteceu? Eu fiquei louco. E depois que eu tive essa experiência, gente, nunca mais eu deixei isso daí tomar conta da minha vida. Ah, o Brasil está passando por um período econômico, está tendo uma convulsão. Aqui é um perigo, Anderson. O cara fica o dia inteiro recebendo informação. Se o cara não jogar fora isso aqui... Olha, Anderson, eu desligo o celular um dia inteiro na semana, sabia? Se eu não desligar o celular um dia inteiro, eu não consigo, entendeu? Se a pessoa ficar informação e não parar para contemplar a realidade das coisas, o cara surta mesmo, entendeu? Então é muita informação e pouca oração. É isso que está acontecendo com os católicos. Desculpa interromper. Não, pode, foi muito boa. Muito celular e pouca adoração. Pouco texto. Eu vou até anotar a sua frase. Muita informação e Anderson, pouca o oração. ser humano, ele não está pronto para receber tanta informação como a gente recebe para essa porcaria aqui. Entendeu? O cara surta mesmo. E se não surtar com isso, vai surtar com outra coisa, com pornografia, sei lá com o quê. Entendeu? Mas quem é escravo, vou usar a palavra, desse chip, entendeu? Quem está preso por esse chip, o pessoal está esperando o chip na cabeça, na mão, pode ser também, mas está aqui, ó. Isso aqui, se você não desligar isso aqui, um tempo bom para você se refazer, você surta mesmo. Com isso ou com outra coisa. Desculpa interromper. Não, mas é isso, padre, porque assim, para a pessoa não surtar, ela tem que amar. Ela tem que amar profundamente a Deus. Então, a vida espiritual, nesse sentido, eu vejo que é onde as pessoas mais negligenciam. Elas se preocupam, elas se reúnem e vão comprar fazenda. Cara, eu não estou falando, quem quiser que faça isso daí, gente, a vida é sua, você é livre para você, o que você quiser. Mas isso não é o essencial da coisa. Ah, eu vou me proteger, e porque vai vir uma inundação que vai acabar com tudo, e porque vai cair um raio e tal. Gente, esteja preparado para a sua boa morte, entendeu? Porque ela pode chegar de uma outra maneira que você não previu. É Deus que sabe tudo. O grande esquema da vida cristã é o que vai dizer São Tiago: estejais preparado como se fosse ser julgado pela lei da verdade. Né? Então, o que acontece? Acho que é Tiago 2,12 que está essa passagem. A questão do fim dos tempos, ela vai vir, mas nós temos que estar ansiosos pelo que vai vir depois. Porque nós estamos gerando, nós estamos ajudando. E tem todo um cronograma, padre, por isso que eu falo, de verdade, pessoal, de verdade, se esforce. Nós podemos parcelar para vocês em até 5 vezes. Esses 2 livros aqui, que isso daqui ajuda muito, que é a questão da vida eucarística, que é o ponto central do reino da divina vontade. Gente, acesse isso daqui. Adquira. Porque, assim, numa live a gente consegue dar pincelada sobre o conteúdo. Mas quando chega na parte da Luísa Picarreta, que ele começa a ensinar, e todo o programa que Deus revelou a ela, de como viver essa divina vontade, que é um tempo em que você vai aprender a viver o Pai Nosso na sua vida, gente, isso daqui é maravilhoso. Entendeu? E assim, você não está aqui nesse conteúdo à toa. Você não entrou aqui só porque você viu uma notificação. Não. Eu acredito num plano sobrenatural. Eu trabalhei, eu tenho gente no marketing que me ajuda, tal, tudo bem, mas isso daí é tudo um apoio para a questão da vontade divina. Então eu falo, gente, depois se vocês cliquem no link, levem esse negócio, que isso daqui vai ser muito bom, e prossiga no conteúdo, Padre Francisco. A gente estava falando como que vai acontecer esse novo Pentecostes.
Eu vou ler aqui o que Nossa Senhora explicou para o Padre Gobi, que ela chama de iluminação das consciências, e que em Garabandal ela chamou de aviso. Tá. Ela diz assim, dia 22 de maio de 1988, o tempo do segundo Pentecostes chegou. O Espírito Santo virá como orvalho celeste de graça e de fogo, que renovará o mundo inteiro. Sob a sua irresistível ação de amor, a Igreja abrir-se-á a viver a era nova, que é a era de paz, né? Da sua maior santidade, e resplandecerá de uma luz tão forte que atrairá todas as nações da terra. Mesma coisa que os santos disseram. Aí você imagina a humanidade vivendo, todo mundo não, né? Porque vai existir liberdade humana, mas grande parte da humanidade vivendo em quarta, quinta, sexta morada. Imagina só o que vai ser o mundo. Aí Nossa Senhora fala, ó, o Espírito Santo virá para que a vontade do Pai Celeste seja cumprida e o universo criado volte a refletir a sua glória. Qual que é a vontade do Pai? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, volto a dizer, não será ainda o estado da perfeição, mas será algo muito mais elevado do que o mundo já conheceu. E aí Nossa Senhora fala assim, com seu divino amor, o Espírito Santo abrirá as portas dos corações e iluminará as consciências. Cada homem verá a si próprio no fogo abrasador da divina verdade. Será como um pequeno juízo. Depois, Jesus trará o seu reino glorioso ao mundo. O Espírito Santo virá por meio do triunfo do meu coração imaculado. Então você imagina, Deus dá aquela graça infusa de todas as almas do mundo se verem a si mesmos. São João Maria Vianney, ele teve a experiência de ver os próprios pecados. Ele não aguentou. Teve que pedir para Deus parar. Cara, se São João Maria Vianney não aguentou, imagina nós, amigos. O que vai ser esse dia? Então, esse dia da iluminação das consciências vai ser aquela ação do Espírito Santo muito concreta, que fala no Evangelho de João, né? Que ele virá revelar todas as coisas. Que ele virá, né? Nesse pequeno juízo, nessa iluminação das consciências. Que vai ser uma experiência dolorosa para quem tiver, principalmente em pecado mortal, vai. Mas a Conchita, vidente de Garabandal, falou, depois do aviso, amarás muito mais a Deus. Na mensagem do dia 2 de outubro de 1992, Nossa Senhora fala, o que acontecerá será algo tão grande que jamais houve desde o princípio do mundo. Será como um pequeno juízo, e cada um verá a própria vida e todas as suas obras na própria luz de Deus. E depois, no dia 26 de maio de 96, Nossa Senhora fala ao Padre Gobi, que, repito, está em processo de beatificação, hein? É servo de Deus. Nossa Senhora fala, o segundo Pentecostes virá conduzir toda a igreja ao seu maior esplendor. Então, eu diria, Anderson, que esse novo Pentecostes será o evento inaugural que vai começar o processo, que não é imediato, porque se a humanidade, disse Nossa Senhora em Garabandal, não se converter com esse aviso e com o milagre que virá depois, haverá o castigo. Então vai ser um ciclo de acontecimentos. Mas agora você imagina a geração que passar por isso aqui, purificada. Imagina as crianças e jovens que passarem por isso, novinhos ainda. Imagina os adultos que vão educar as crianças para um mundo novo, sabe? Então a gente entende que esse novo Pentecostes, que em pequenas gotas já vai acontecendo, sabe, Anderson? Acho que você tem essa experiência também. Momento de oração, você começa a olhar para si mesmo, a gente se sente uma porcaria, sabe? É um negócio assim. Para mim, como padre, é muito forte. Quando eu celebro a missa. E Deus dá graças também de pequenas iluminações de consciência o tempo todo. Eu fico pensando,
tamanha a minha indignidade, a minha miséria como padre está aqui oferecendo o sacrifício do Cristo ao Pai. Você imagina o dia que a humanidade receber isso como um todo, a transformação que isso vai ser no coração das pessoas, amigos. Isso é forte demais. Nossa, essa parte foi a parte que mais me comoveu aqui, porque tem um relato das meninas de Garabandal que de maneira antecipada viveram isso. E elas estavam num vale. E as pessoas que estavam nas redondezas começaram a falar que era difícil você verbalizar o tipo de grito que elas davam. Elas estavam vendo o castigo, né? Mas quem sabe estavam vendo também alguma coisa relacionada ao que vem antes, né? Então, padre, me perdoe então se eu coloquei alguma coisa errada. Quando as meninas estavam no vale, que elas começaram a uivar, elas não tiveram de maneira antecipada a iluminação de consciência? Não foi isso? Do que eu li sobre Garabandal, foram 2 noites, que ficaram conhecidas como Noites dos Gritos. Isso mesmo. Que uma das noites Nossa Senhora mostrou aquilo que vem antes do aviso e perguntaram para elas, por que vocês estão gritando? Elas disseram, comunismo. E na outra noite dos gritos, elas teriam visto o castigo, que pode ser evitado se a humanidade se converter com aviso. Né? Sabe o que eu fico pensando, padre? Quando eu chego para as pessoas, eu falo, vocês não estão aqui à toa, que eu não sei o que lá. Pensa nisso que nós acabamos de falar agora. Que estado de alma que você que está vendo aí do outro lado. Nós estamos com 995 telas. Tem esposo com esposa, com filho juntos. Se tiver alguém assistindo com a família, escreva aí eu. Só para você ver. São mais de 995 pessoas. Jesus se formou um mundo com 12. Agora pensa, você seriamente, e antes de dormir, não pega o celular. Faça um exame de consciência de amor na sua vida. Como eu estou diante de Deus. Só que essa questão da iluminação da consciência, gente, é que a presença de Deus ela é algo tão cavernosa. Quando no domingo passado que teve a leitura de Isaías 6, ele teve uma visão da glória de Deus. O que Isaías fez? Ele gritou, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um pecado, no meio de um povo de lábios impuros. Entretanto, os meus olhos viram o Senhor da glória. E não tem como você ter uma visão da glória de Deus e ficar, não é assim que acontece. Né? Esse tipo de luz da glória de Deus é algo que é muito difícil de se verbalizar. Agora, o que não é difícil de verbalizar é uma pergunta simples que eu vou fazer para você aqui agora. Em que estado de alma você gostaria de estar? Então, por exemplo, se você já está vendo essa live e fala assim, nossa, Anderson, eu estou em pecado mortal, todo jeito que o Padre Francisco falou. Vai se confessar, meu irmão. Vai se confessar, minha irmã. Vai lavar sua alma no sangue precioso de Cristo. Vai abraçar a santa misericórdia de Deus. Reforma a tua vida. Reforma os teus costumes. Vai para cima. Não fica sendo joguete na mão de Satanás. Leva a sério a tua vida espiritual. A tua alma custou o preço do sangue de Jesus. Você foi comprado na cruz. Você tem um valor imenso. E nós estamos fazendo essa live, acho que você consegue ter percepção da seriedade. Isso daqui não é alarmismo, nós estamos falando de conversão. Sabe? Nós estamos falando de mudança de vida. Nós estamos nos importando com a sua santificação. Eu estou vendendo um livro, é o meu trabalho, a maneira que eu sustento a minha família. O Padre Francisco está me ajudando nisso, ele também escreve, ele também tem outros ótimos livros. Mas isso daqui não é o essencial do que está sendo falado. É a tua alma. E nós estamos num tempo de uma guerra muito grande. É difícil viver nesse mundo que deu as costas para Deus. A igreja passa por um momento de dificuldade muito grande. Mas nós precisamos de ter força. Por quê? Porque nesse dia, padre, sinceramente, se São João Maria Vianney, que era cândido, gritou, para, que eu não aguento mais. Nós precisamos lutar para estar melhor diante de Deus, para chegar e falar assim, Senhor, eu estou fraco, mas eu estou melhor que antes. Sabe? E eu lembrava de uma coisa, padre, de uma meditação sobre o purgatório, de pecados que foram punidos lá no purgatório, né? Cara,
um franciscano foi ao purgatório porque ele colocou lenha a mais no fogo e rompeu com o voto de pobreza, né? O outro, ele não fazia a vênia certa, ele não fazia o sinal da cruz direito, ele ficou com úlcera nos dedos. Isso daí é muito radicalismo, porque Deus não é desse jeito. Cara, cada um... Gente, eu acredito nessas coisas. Deus é puro amor, é pura misericórdia, mas é sério essas coisas, né? Então, o que é o chamamento desse período, dessa live? A gente está vindo um tempo de glória, mas está tendo parto. O Padre Francisco, quando falou isso daí comigo, eu nunca tinha entendido da maneira como... Eu confesso para vocês que eu recebi luzes aqui nessa live. Então, assim, tá doendo, tá, mas está sendo gerado. E você? Dor do parto. E você quer participar de que maneira? Entende? E o que é o grande lance do negócio? Você tem que se consagrar a Nossa Senhora, ter uma vida profunda de oração, uma vida eucarística, cumprir bem os seus deveres. Padre, eu estava aqui com uma canequinha nossa que a gente tem, que tem uma mensagem. A gente não tem mais dessa caneca, a gente não tem, a máquina não tá boa, mas o senhor falou tanto de Garabandal que tem aqui, ó. Temos de fazer muitos sacrifícios, muita penitência, visitar o Santíssimo Sacramento. Mas primeiro devemos ser muito bons. Não é ser bom, é muito bons. A taça está... e se não fizermos, virá um castigo. A taça está se enchendo e se não mudarmos, virá um grande castigo. Olha, gente, eu vou falar para vocês. Vamos lutar em Deus para estarmos em graça. Porque o estudo do fim dos tempos, ele não pode deixar você surtado. Você não pode se distrair com aquilo que é essencial na vida cristã. Você tem que buscar a santidade, gente. E eu vou falar uma coisa: nós não podemos deixar o demônio nos enganar. A gente olha para a nossa condição de vida e fala assim: não é possível, como eu santo. Gente, você quebra tudo isso na devoção à Nossa Senhora. Entendeu? Ela pega o cocô do cavalo do bandido e, gente, não desafia a graça de Deus, não, gente. O problema não é que Deus não pode nos fazer santo. O problema é a nossa vontade, que é muito fraca e não quer trabalhar. Aí quem não corresponde à graça, você quer olhar para o céu e falar assim: ô Senhor, faz 99,9999% que eu vou ficar com a boca cheia de dente aqui, quero ver se o Senhor... Não, gente. Não é assim que funciona na vida espiritual. Padre, já falei demais. Continua aí, padre. Eu acredito, Anderson, que o exemplo bíblico mais forte dessa iluminação de consciência é a experiência de Saulo, quando Jesus fala para ele, né? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Nossa. Aí, 3 dias depois, Ananias ora por ele, ele recebe, né, o Espírito Santo, Pentecostes, e muda de vida. É isso, é isso. Por isso que a Conchita diz, depois desse dia, você amará muito mais a Deus. Padre, eu quero te fazer uma pergunta, já que o senhor aqui é bem estudado disso. Padre, quem que vai falar... Eu estudei isso, padre, mas como faz tempo, bastante tempo que eu estudei sobre Garabandal, quem que vai anunciar isso daí? Eu esqueci, padre. Tá, o aviso não é para ser anunciado. O que é para ser anunciado é o milagre que vem depois do aviso. Menos de 1 ano. Tá? Quem tem que avisar? A Conchita, teoricamente. E ela tem quantos anos? Vamos ver. Ela tinha 12 anos quando começou as aparições em 1961. Vamos fazer as contas. Você faz aí, gente, as contas e dá pra gente aí. 2025... Quantos anos a Conchita tem? Mas assim, Anderson, eu acho que a gente tem que ter muito pé no chão em relação a uma coisa, assim. Por exemplo, a respeito de Medjugorje, a notícia é que a Miriana vai avisar os segredos antes, né? Só que a Miriana deu a entender no livro dela, que se chama... Tá. Como que é o nome do livro dela mesmo? Acho que eu vejo a Virgem Maria, né? Eu vejo Nossa Senhora. Não, o triunfo do Imaculado Coração? Isso. O meu coração triunfará, o livro da Miriana. A Miriana dá a entender que ela pode deixar escrito para outra pessoa revelar. Se isso for verdade sobre a Miriana, pode ser verdade também sobre a Conchita. Por que eu estou falando isso aí? Daqui a pouco a Conchita morre e vai vir o bando de chato que nunca estudou nada vir jogar, né, barro em Garabandal. Dizendo, tá aí, morreu, não sei o quê, cadê o milagre? Então, eu penso que não dá para anunciar com convicção
que vai ser durante a vida dela, como alguns fazem. Eu considero a possibilidade dela deixar escrito e outra pessoa fazer. Entendeu? Só fechando parêntese aqui. Agora, a respeito desse momento do novo Pentecostes, eu gosto muito da teologia de São Bernardo de Claraval, que ele fala assim, que nós podemos falar de uma tríplice vinda de Cristo. Uma vinda de Cristo que acontece na ordem da carne, quando Jesus se encarnou no ventre de Maria. Essa é a primeira vinda. Uma última vinda de Cristo, que acontecerá na ordem da glória, quando vier julgar os vivos e os mortos. E uma vinda intermediária de Cristo. Presta atenção aqui para não entender coisa errada e não acusar de milenarismo. Isso daí, Uma vinda intermediária de Cristo que acontece na graça e acontece o tempo todo, principalmente na Eucaristia. Você está comungando, Jesus está indo até você. Você está em estado de graça, Jesus está visitando a tua alma. Você está ouvindo uma pregação do Anderson, Deus está falando contigo, é uma vinda de Cristo na tua alma. Então Jesus veio na ordem da carne, vem na ordem da graça e virá na ordem da glória. Então a vinda de Cristo na graça acontece o tempo todo. Então a gente pode se perguntar, tá, mas para começar esse tempo de paz, isso é uma vinda de Cristo ou não? Depende do que você entende por vinda de Cristo. Se nós estamos falando aqui de uma vinda necessariamente física, não é disso que a gente está falando. Agora, se nós estamos falando de uma vinda de Cristo pelo Espírito Santo nas almas, na ordem da graça, bom, então Jesus virá nessa iluminação das consciências. Isso já cumpriria, né, uma vinda de Cristo na graça. Porque aqui nós estamos falando de uma vinda de Cristo na graça, não a um ser humano individual, mas a humanidade toda, para começar um novo tempo. Né? E agora, Anderson, eu queria fechar o assunto provando que isso não é milenarismo, tá? Agora parte para os teólogos. Antes do padre Francisco terminar, eu só quero avisar vocês que eu continuarei trabalhando no livro. Então, eu vou fazer mais lives, eu vou explicar sobre a questão do reino da divina vontade. Então, gente, fiquem de olho, tanto ou nos grupos do WhatsApp, porque isso daqui foi uma live introdutória que, pelo que o pessoal está falando aqui, sinceramente, eu acho que as pessoas usarão essa live quando as pessoas começarem a ficar muito de alarmismo. Ó, escuta isso daqui, tá bom? Para você ver o que é questão de aparição, porque pelo que eu tô vendo nos comentários, que eu não consigo ficar o tempo inteiro, as pessoas estão gostando muito. Nós estamos a 1h20 falando e tem 1000 pessoas conosco, né? Então, quer dizer, está retendo e quando é interessante as pessoas ficam. Então, eu fico muito feliz por isso. Quando você vê pessoa muito alarmada, manda por amor. Fala só, dá uma assistidinha, não seja grosso. Ganha as pessoas na mansidão, tá? Mas eu irei continuar falando sobre esse tema. Então, por favor, não fiquem assim. Ah, mas e o que a Luísa falou? Eu vou continuar, porque não dá para você abordar o livro inteiro numa live, tá? Então, o Padre Francisco, ele vai continuar com o conteúdo. Pode vir, Padre, fala aí. Então, o que é o milenarismo que é condenado como um erro pela Igreja? Né? Os manuais de teologia dizem assim, o milenarismo é a crença que Cristo virá visivelmente à Terra para implantar o seu reino antes do juízo final, num tempo ilustrado por 1000 anos, que não precisam ser literais, né? Um longo tempo. Agora, o Catecismo da Igreja Católica, ele é ainda mais preciso, quando ele diz assim, que o milenarismo, presta atenção, teólogos de plantão, o milenarismo é quando se pretende realizar na história a esperança messiânica que não pode consumar-se senão para além dela, através do juízo escatológico. Eu vou repetir. Catecismo da Igreja Católica, número 676. O milenarismo é quando se pretende realizar na história a esperança messiânica que não pode consumar-se senão para além dela, através do juízo escatológico. Então, o milenarismo é quando se tenta trazer para a Terra coisas que só podem ser realizadas na eternidade. Vamos dar aqui alguns exemplos. Se a gente pregasse que esse tempo de paz
vai haver uma paz perfeita, a gente estaria caindo no erro do milenarismo. Paz perfeita não é aqui na Terra, é no céu. Então vai haver uma paz, mas que vai ser ainda uma paz relativa. Haverão mazelas, haverá ainda liberdade humana, entendeu? Mas será algo muito melhor do que já se viu em qualquer época da história. Se alguém pregar que nesse tempo de paz vai haver uma sociedade perfeita, também está caindo no erro do milenarismo. A sociedade perfeita é a comunhão dos santos no céu. No céu. Aqui vai ter uma sociedade muito melhor, mas que não será perfeita. Ou seja, o ser humano continuará tendo livre-arbítrio, as pessoas poderão cair no pecado, né? Mas eu acredito, Anderson, que vai ser assim, o demônio não vai ter esse poder grandioso que ele tem hoje. Vai ser muito limitado. Acredito que vai ser mais a questão da liberdade humana do que a opressão demoníaca, como se tem hoje, né? Mas sim, poderá haver pecados, mas o estado espiritual vai ser muito mais elevado. Haverá muito menos pecados. Outra coisa, se alguém disser que nós veremos Deus face a face nesse tempo de paz, está caindo no erro do milenarismo. Porque ver a Deus face a face, que a teologia chama de visão beatífica, só no céu. Aqui na Terra a gente pode ter visões imperfeitas, visões limitadas, como é o caso dos místicos, né? Uma visão perfeita só no céu. Aí vem algo bem claro, o erro de Joaquim de Fiore, que foi um herege da Idade Média, milenarista, que pregava o seguinte, que a igreja é necessária agora, mas chegaria um tempo que seria uma era puramente carismática. É claro que a igreja tem uma dimensão carismática também, mas para Joaquim de Fiore seria uma era puramente carismática, em que a igreja, a humanidade seria guiada pelos santos, pelos místicos e pelos carismáticos, como se não fosse precisar mais da hierarquia da igreja, dos sacramentos e da igreja como mediação. Joaquim de Fiore era milenarista. Se alguém disser que virá uma era de uma igreja puramente carismática, mas que não vai ser hierárquica nem sacramental, está caindo no erro do milenarismo. Então, nesse tempo de paz, continuará havendo igreja, continuará havendo missa, continuará havendo confissão, continuará havendo sacerdote, continuará havendo vida religiosa, continuará havendo padre, bispo, papa, continuará havendo matrimônio, continuará havendo famílias, continuará havendo geração de vida, de crianças, mas num estado espiritual muito mais elevado. Mas a igreja vai continuar. Então, se alguém disser que não vai mais ter igreja aqui na Terra, está caindo no milenarismo. Por isso aqui a visão equilibrada da coisa é muito importante. Agora, atenção, teólogos de plantão que nos acusam de milenarista. Deixa eu falar para vocês, então. Segurem essa. Risada, porque a galera faz corte da live, persegue depois, enche o saco, entendeu? Por isso que eu tô dando risada, porque a gente sofre um inferno de uma galera aí. Mas depois você assiste inteiro para ver, quando chegar o corte. Mas, ó, teólogos de plantão que nos acusam de milenarismo. Segundo o catecismo, sabe o que é uma forma de milenarismo? Isso sim, a teologia marxista da libertação. Sabe por quê? Porque ela pretende construir o paraíso aqui na Terra. Ela não fala do céu. Então é comum de ver, por exemplo, encontros dessa teologia da libertação marxista com título Vi um novo céu, uma nova terra. Mas não está falando do céu, não. Está falando da sociedade marxista, do socialismo, entendeu? Isso, gente, está no catecismo. Eu vou ler para vocês, né, para vocês não acharem que eu estou inventando coisa. Olha só como que fala o catecismo quando fala desse tipo de milenarismo imanentista. Diz assim, ó: a igreja rejeitou essa falsificação do reino futuro, está falando do milenarismo, mesmo sob a sua forma mitigada, sob o nome de milenarismo, e principalmente sob a forma política de um messianismo secularizado,
messianismo secularizado na sua forma política, é quem usa a teologia para fazer política. E o catecismo está dizendo que, principalmente, isso é o erro do milenarismo. Então, quem nos acusa de milenarista, o pior milenarismo, segundo o catecismo da Igreja Católica, é teologia marxista da libertação. É uma verdadeira praga. O Papa Leão XIII dizia, né? O princípio do comunismo é o empobrecimento de uma nação. A gente vê que esse daqui está impregnado no Brasil desse satanismo maldito e é isso que tem que ser denunciado. Então, a nossa proposta não foi ensinar milenarismo. Acho que vocês entenderam muito bem o conteúdo dessa live. Acho que você pegou qualquer essência dessa questão. Tem uma pessoa que está perguntando aqui qual que é o número do catecismo. A Ana Mendanha é 676. Qual? 676. Deixa eu só responder ali uma pergunta que uma pessoa estranhou o termo teologia marxista da libertação, só para explicar para vocês. Porque o São João Paulo II, ele falou, e as pessoas fazem muita confusão nessa frase, ele falou assim, que é necessária uma teologia da libertação. João Paulo II falou isso, mas o que ele estava falando? Ele estava falando da ideia de desenvolver uma teologia da libertação que falasse da libertação integral do ser humano e da sociedade com base na doutrina social da igreja. Mas o que é a doutrina social da igreja? Defender a dignidade humana, defender a família, defender o bem comum, defender o princípio da subsidiariedade contra o Estado totalitário, entendeu? E não defender o marxismo, entendeu? Então, por isso eu uso esse termo já para mostrar aqui do que eu estou falando, mostrar que João Paulo II não está falando nada a ver, né, disso que a gente está vendo, né, Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, Frei Beto, é todo mundo marxista, entendeu? Então, deixar bem claro que a distinção, por isso eu já uso o termo para não abrir a confusão. Não, bendito seja Deus, padre, ficou muito claro para nós, viu? E aí precisa ser claro mesmo. Padre Francisco, me diz uma coisa, nós já estamos aqui com 1h30 de live, o senhor quer agregar mais alguma coisa ou acha que tá bom, padre? Eu acho que tá bom e tá no horário do padre. Então tá bom. Gente, pode falar. Convidar aí manda essa live para todo mundo, principalmente para gente surtada com o fim dos tempos, hein? Segue pessoal, aí. Veja bem, aqui na tela está aparecendo o Instagram do Padre Francisco Amaral. O Instagram é uma baita de uma ferramenta de desconexão com Deus, né? Fica aqueles fios passando direto, a pessoa surta ali mentalmente. Siga que empreste conteúdo que pode ser relevante e agregar algo bom na sua vida. Eu indico, sem contraindicações, tá bom? Consuma o conteúdo do Padre Francisco Amaral pelo Instagram, tá bom? Ele tem um canal no YouTube também, que é o mesmo endereço. Então, o que você pode fazer? Você se inscreva no canal do Padre, mas clica no sininho, porque senão você não recebe as notificações, tá bom? O Padre depois estará também colocando essa live no canal dele. Algumas pessoas que estarão no canal do Padre que não me conhecem, eu gostaria muito também de ter uma alegria de ter você junto no Instagram. O meu é Anderson Pregador, @AndersonPregador. Tem o meu canal no YouTube também, tá? Então, vamos estar unidos como família católica, um junto com os outros, tá? O Padre Francisco Amaral também é escritor, e eu vou fazer uma live com ele, eu vou propor uma coisa bem legal pro Padre, que a gente fazer um combão com os livros dele, tá? Quero trazer ele também aqui no canal, porque esse tanto de gente aqui, ele fica porque vocês estão gostando, né? Eu estou percebendo aqui o nível de amor que as pessoas estão devotando ao Padre Francisco. E os padres precisam disso, gente. É muita perseguição, é muita luta, entendeu? Então, quando eles sentem o amor dos leigos, muito obrigado pela sua palavra, estou amando o Padre Francisco, vamos rezar por ele. Por favor, o façam, tá bom? Algumas pessoas falaram também, faça orações pelo Tiba. Eu estou rezando todo dia pelo Tiba, e já eu vou fazer uma novena com um amigo meu que se chama Guilherme. Guilherme é uma das pessoas mais queridas que eu já conheci, ele é dono de uma editora católica chamada Edições Cristo Rei. Tomara, né, que a gente ainda consiga, mas ele fica acordado até um pouquinho mais tarde. Nós estamos fazendo a novena pelo Tiba, padre,
pedindo aos beatos Jacinta Marto e Francisco Marto, porque aconteceu o milagre da canonização e foi algo muito parecido com o que o Tibá teve, né? Tá bom? Então a gente está rezando por ele todos os dias e peço que vocês também rezem, tá? E mais uma vez, pessoal, eu quero pedir para vocês, também no sentido de como um irmão seu em Cristo. Né? Eu vou ser sincero para vocês, eu já tive tempos dourados na Editora Imaculada, mas nós estamos passando por uma adversidade bastante grande. E o quanto que a sua generosidade pode nos ajudar a virar essa chave. Né? Nós estamos trazendo para vocês livros bons, entendeu? Coisas assim, conteúdo que pode agregar muito. Então você acesse lá a Editora Imaculada. O Padre Francisco ele está com a xerox, mas eu vou mandar o livro prefaciado por ele, tá? Esse kitzinho, como eu expliquei para você, gente, isso é uma pré-venda. Nós não estamos tendo condição de financiar, mas isso vai mudar. Então, aqui está o endereço da editora, se vê alguém novo no canal hoje. Mas aqui também tem um link que ele fica fixado aqui em cima. Ó. Você clicando no link aqui, ó, ele direciona a pessoa para o site. Quer ver aqui? Ó? Você clica aqui, então depois você pode ser direcionado também para o nosso site. Aqui, ó. Aí você já vai estar direto com os 2 livros aqui, tá bom? Antes de eu permitir as últimas palavras do Padre Francisco, para ele encerrar com a bênção, eu quero agradecer de verdade a doação do seu tempo. E ficar 1h40 conosco, cara, nós devemos para você muito afeto, muito amor, muito respeito, as nossas orações. Tá? Muito obrigado mesmo, porque 1h40 é tempo doado. Eu peço assim com o maior carinho do mundo, acho que o Padre Francisco também vai pedir, gente, compartilhe esse conteúdo. Foi providencial, tá bom? E nós estamos aqui para continuar te evangelizando, trazendo palavras de amor, de sabedoria. Esse é o nosso tipo de conteúdo. Então, muito obrigado pela sua vida, que Deus te abençoe de maneira assim grandiosa, que você possa ser fazer parte dessa era de paz que virá. Padre Francisco, sem palavras, obrigado mesmo. Olha o trabalho que o homem teve para fazer uma live comigo. Cara, ele teve que ler o livro, entendeu? Você tá achando que isso daí é brincadeira? Por isso que eu chamei ele, porque eu sei que ele gosta do assunto, então não seria um peso. O cara tem que parar, usar fazeres de vida de padre, os deveres dele. Pô, cara, eu tenho que ler o livro porque ele está me ajudando a fazer uma live, isso também está me ajudando a minha família, entendeu? A vender o livro. Então, padre, sinceramente, a minha gratidão, e eu, com muita alegria, estarei convidando o senhor, aí o senhor vê se o senhor quer nesse mês ou no outro mês, a fazermos uma live também com seus conteúdos aqui, tá bom? Pode vir com as suas palavras finais, querido. Eu acho que depois de tudo que foi falado, fica muito mais fácil entender o título desse livro, né? A coroa da história, a iminente era gloriosa da paz universal. Ou seja, esse novo tempo que vem coroar a história humana aqui na Terra. Eu não vou falar disso aqui, mas só dar o spoiler. Aqui no livro fala que a Luísa Picarreta, ela fala que de tempos em tempos a humanidade é purificada e vai sendo elevada, né? Então, aconteceu a purificação do mundo, dilúvio, aconteceu a purificação do pecado em Jesus Cristo, vai acontecer a purificação para esse tempo de paz que nós estamos falando aqui. Então, esse tempo de paz será a última etapa da humanidade. Essa frase do padre Duarte Lara, que eu gosto demais, a última etapa da humanidade antes da glória eterna. Então, vai ser como que uma coroa e um sinal da vitória de Cristo aqui nesse mundo. Gente, adquiram, por favor, a coroa da história. Tem aqui o link para adquirir, né, Anderson? Tem. Aqui está o link aqui, padre. Ó. Ele fica aqui nessa parte superior aqui, ó. Ótimo. Essa parte amarelinha com azul. Vamos receber a bênção de Deus, então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, a Imaculada, a Senhora de Lourdes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Deus abençoe a todos. Santa noite, bom descanso, Padre, bom descanso para vocês. Salve Maria, fique com Deus, pessoal. Deus abençoe. Amém.